Homens 365, ele nasce com um propósito inegociável, claro e inegociável, conectar diariamente o homem a Deus, criando uma rotina espiritual que fortalece a fé, molda o caráter, estabelece homens firmes, guiados e alinhados com a lei moral de Deus. Hoje, dia 67/365. Quanta alegria! É como um grão de milho ali crescendo a cada dia que a gente vai passando. Meu nome é Juvencio Salles, estou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sara, a filha da promessa, pai da Sofia, a filha do milagre. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Quem vai ministrar hoje é o nosso querido pastor Eliseu, diretor da IFOL. Ele vai poder se apresentar para vocês. Pastor, o Espírito Santo de Deus lhe use, traga uma palavra do trono de Deus para tocar no coração dos homens do grupo Homens 365, que dão sua primícia a cada manhã, há 67 dias, ininterruptamente. O senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. 6h30, nós concluímos aqui a sala. E costumeiramente ficamos mais 5, 10, 15 minutos, que é a hora das perguntas, dos comentários, que é a hora dos testemunhos, que nós batizamos como a hora da resenha. Pastor Eliseu, a sala está com o senhor. Bom dia, queridos. Graça e paz aí para o teu coração, para a tua vida, para o teu ministério, né? Juvencio, tem mais alguns aí que estão com a mão no arado aí, né? Creio eu, lá na fazenda. Tô vendo, conheço essa varanda aí, Juvencio. Essa varanda aí é benção. Eu tô vendo alguns rostinhos aí que eu conheço, mas também tô vendo alguns rostinhos, Fernando, mais alguns aí, né? O nosso fofógrafo aí, o Figueiredo. Deus abençoe, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou pastor, né? Estou pastor aqui na base missionária de Ocum, aqui em Almirante Tamandaré, já por 11 anos. E eu tenho experimentado o novo de Deus a cada dia. E Deus tem sido bênção para a minha vida, para a minha família, para a minha geração, né? Para mim é um prazer estar aí com esse povo do Ceará, quem Deus me apresentou e eu aprendi a amar, né? Primeiramente, o Juvencio, acho que é o primogênito aí do conhecimento aí do povo do Ceará, e depois vieram alguns, não vou citar nomes, senão eu vou esquecer muitos. Mas eu, conversando com o Juvencio ontem, ele tinha me dado um texto, e eu entendi em Deus que eu queria compartilhar uma coisa diferente do texto que o Juvencio me deu, e eu pedi a ele a licença, e ele me concedeu. E eu queria ler com vocês um texto que está em Malaquias 3, né? Quem puder aí abrir a Bíblia, depois, ou anotar, pode ficar tranquilo que eu não vou falar de dízimo, tá? Todo mundo que abre Malaquias quer falar de dízimo, né? Não, não vou falar de dízimo. Eu vou falar da nossa vida pessoal. Está em Malaquias 3:3. Eu vou começar aqui no 2. Está escrito assim, na minha versão: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá em pé quando ele surgir? Pois será como o fogo do ourives e como o sabão de lavandeiro. O 3 fala assim: ele se assentará como purificador de prata, purificará os levitas e os que presidem na sua casa e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas de justiça. Apesar do texto falar de oferta, quando a gente fala sobre altar,
qual é a maior oferta que nós podemos apresentar no altar? Tem gente que já bateu no peito aí. A maior oferta que a gente pode apresentar no altar somos nós mesmos. Essa é a oferta que Deus realmente quer que seja apresentada diante do altar. E esse texto aqui, né, Deus apresenta, antes do que Deus apresenta, Deus exige alguma coisa, não é? Quem está na montanha aí sabe que Deus exige, quem não subiu montanha também Deus exige, né? O texto fala especificamente de levitas. Levitas, para mim, são os que presidem na casa de Deus. O levita não é cantor, tá, gente? Levita é o que tira estaca, põe estaca, estende lona, recolhe lona, acende fogo, pega a oferta, apresenta diante de Deus. Esse é o levita, não é? E essa ação que Deus nos apresenta aqui nesse texto, ele fala de justiça. O que é justiça? Né? Não é justiça no sentido de apresentação e imposição de uma lei, sim justiça no sentido de purificação, uma oferta justa, não é? Então, o que Deus está falando a respeito aí? Que nós somos responsáveis em conduzir, primeiramente, nossa família, e depois aonde nós presidimos, né? Oferecer sacrifício, né? Puro. Porque o texto fala de purificação. Esse versículo aqui, gente, nos convida a refletir, né, sobre a necessidade da purificação espiritual de cada um de nós. A importância de você oferecer a Deus um verdadeiro culto. É o que fala também lá o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos, apresenteis os vossos corpos, um sacrifício vivo. Não é só vivo, é aceitável. Tanto é que quando Deus exigia um sacrifício para a remissão do pecado, qual era a primeira prerrogativa do sacrifício? Sem mancha, sem mácula, perfeito. Hoje em dia, se a gente for analisar, a falta de fé, né? A decadência, a corrupção está entrando para dentro das nossas igrejas, principalmente dentro dos nossos lares. Esse contexto que nós lemos também fala de um tempo de corrupção, decadência espiritual do povo. Tanto é que esse foi o último profeta em 400 anos até a volta de Jesus. Até João Batista se levantar no deserto como a voz que clama no deserto. Então, a corrupção estava tão grande que Deus exigiu que houvesse uma purificação, principalmente, primeiro, entre os que presidiam, os levitas. E essa decadência espiritual estava contaminando o povo. Né? A venda de indulgências, a compra de purificações, né? Era tremenda nesse tempo. Você consegue entender algum paralelo com os nossos dias de hoje? A promessa dessa purificação, né, representada aqui como o purificador de ouro e prata, indica a restauração do nosso culto puro e a promessa de um futuro de santidade e justiça. Essa imagem aí que ele apresenta nesse texto, eu já meditei muito tempo nesse texto e já fui estudar esse negócio de refinador, né? Essa imagem aí do refinador e purificador de prata nos revela uma ação poderosa de Deus na vida do povo dele. Através do sofrimento, da provação, né? Quem está na montanha sabe do que eu estou falando, nos refina e purifica, renovando as impurezas,
nos aproximando muito mais da perfeição, dos que são responsáveis pela liderança espiritual do povo. Primeiramente, eu falo para famílias, né? E o nosso primeiro ministério é a família. A gente precisa ser purificado, gente, para que a gente possa exercer esse papel, né, do sonho de Deus na nossa vida, de uma maneira justa e pura. Da mesma forma, todos nós, como membros de uma igreja, como corpos de uma igreja, precisamos buscar essa purificação e esse refinamento, primeiramente através do arrependimento, depois da obediência à palavra de Deus e de buscar incessantemente a vontade de Deus para suas vidas. A pergunta é: você sabe qual é a vontade de Deus para suas vidas? Você tem buscado a Deus, ouvido a Deus e perguntado a Ele: Deus, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Eu estou perguntando isso para vocês porque eu já tive tempo na minha vida que eu me perguntava assim. Embora eu tivesse um chamado ministerial desde os 13 anos de idade, não é? Quando Deus se manifestou através dessa manifestação na minha vida de que Ele precisava de mim para alguma coisa, a primeira coisa que eu fiz foi fugir. Né? E eu falo com propriedade isso para você, que eu não sei quem é, que está tendo esse tipo de pensamento. Nós temos que buscar em Deus o que Ele sonhou e planejou para nós, porque nós não somos um acaso, gente. Nós estamos com um propósito específico aqui nessa terra. Embora muitos não saibam disso, mas nós temos um propósito. E essa purificação interior, para que a gente ofereça a Deus realmente o nosso máximo, a excelência em tudo que nós pegamos para fazer. E que essa excelência também não só por nós, mas que ela seja agradável aos olhos de Deus. Porque tem uma condição, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, essa santificação através da purificação aqui, que está citando esse texto, é muito importante, gente. Depois desse texto aqui, de Malaquias, Deus se cala por 400 anos. Eu estou trazendo essa mensagem aqui, né, e falando para você buscar o que Deus tem para você, porque vai haver um momento de silêncio, gente. Vai haver um momento de silêncio na sua vida. E nesse momento de silêncio, Deus não saiu do lugar onde ele sempre esteve. Esse momento de silêncio, Deus permite, ou Deus imputa sobre nós, para que nós realmente sejamos forjados na nossa fé em Deus, no propósito dele em nós. Para que sejamos agradáveis a Deus, né? Para que nós sejamos aceitos a Deus. O que você tem que fazer, gente? É uma pergunta retórica, eu quero que você pense. O que você tem que fazer para ser aceito por Deus? Vou dar uns 30 segundos aí para você pensar e aí eu dou a resposta. O que nós temos que fazer para sermos aceitos por Deus é passar pela prova. Porque não existe conhecimento sem prova. Desculpa. Vamos fazer um paralelo aí, quem faz faculdade, quem já fez. Você adquire o conhecimento através dos professores, né? E o que eles fazem para saber se realmente você aprendeu? Administram um teste. Sim ou não? Então, para você ser aceito por Deus, você tem que passar pela prova. Você tem que passar pelo fogo do purificador. Esse fogo do purificador é para tirar as impurezas.
para deixar em você o que realmente importa para Deus. É a sua intencionalidade de cumprir o seu propósito nele. Uma coisa interessante e que eu devo ressaltar de novo com vocês, por que essa comparação com um purificador de prata? Alguém, quando leu esse texto, se é que leu, tentou fazer esse paralelo. Por que essa comparação com o purificador de prata? Eu vou aqui, eu estudei, mas eu vou dar um relato bem curto aqui. Desculpa. Como trabalha um purificador de prata? Onde trabalha o purificador de prata? Bom, eu fui estudar, né, os velhos métodos, não os de hoje, porque os velhos métodos é o que cita na palavra, não os métodos modernos de hoje, né, com industrialização, tudo. Não, um purificador de prata em si trabalha do lado do cadinho. O que é o cadinho? É aquele recipiente, ele aguenta muito mais temperatura do que está dentro dele, né? E aí é aquecido, né, na temperatura ideal para a purificação de prata, né? Lembrem, temperatura ideal. O purificador de prata, ele sabe a temperatura que você vai ter que ser purificado. Por isso, quando você estiver passando por uma prova, não murmure dizendo que está demais, o fogo está ardendo muito forte. O purificador de prata sabe exatamente a temperatura que ele precisa aplicar em você. Também não tem só isso. A temperatura tem que ser ideal e o purificador de prata fica todo o tempo olhando na prata e retirando um negócio que se chama escória. O que é escória? Tudo que não é prata. Ou tudo que não é ouro. Isso vai vindo à tona e ele, com uma ferramenta, vai retirando essa escória e mexendo a prata. Mexendo a prata. Mexendo na prata. Mexendo com a prata. E retirando essa escória. E retirando essa escória. Mas o essencial de tudo, eu quero aqui frisar com você, é o quê? Quando é que se sabe que a prata está purificada? Os antigos purificadores de prata tinham um sistema. Qual era o sistema? Quando ele olhasse na prata, ele veria o seu próprio rosto. Então, Deus, como purificador de prata, enquanto ele vai retirando as escórias da sua vida, Meu Deus. tudo que não serve para você, tudo que te atrapalha, um peso extra, uma carga que não vai te ajudar, vai te atrasar, te arrastar. Criar o que a gente chama arrasto. Então, enquanto Deus não ver a própria face dele em você, ele vai continuar tentando te purificar. O que eu quero dizer com isso? Deus me trouxe agora o salmo que fala, né, da idolatria, né, que diz assim: aqueles que fazem, que produzem, que se dobram, que usam imagens para adoração, vão se tornar iguais a ele, certo? Surdos, mudos, inertes, cegos, e aí por diante. Só que o contraponto também é verdadeiro. Todos aqueles que buscarem a Deus mais e mais, incessantemente, metodicamente, se tornarão iguais a ele, o purificador de prata. E para fechar aqui essa pequena meditação com vocês, né? Eu queria perguntar: será que Deus está vendo a face dele em vocês?
Ai, meu Deus. Não precisa responder, gente. Interiorize isso. Ore isso. Pergunte a Deus. Deus, o Senhor está vendo isso em mim? O Senhor está vendo a sua face em mim? Feche seus olhos por um momento, meu irmão. Eu queria dizer a você que toda essa conversinha que você está ouvindo, que você não tem chamado, que você é um erro, que você só faz coisas erradas, que você só toma decisões erradas, isso é escória. Isso precisa ser retirado da sua vida. Amém. Amém. Você precisa refletir a face de Deus. Nós temos que entender, eu ouvi uma frase quando eu era garoto ainda, né? Que um pastor me abençoou e disse assim, e quando os outros olharem você, vejam Deus. Esse é o purificador de prata. É isso que ele quer fazer em você. Deixa ser purificado pelo fogo de Deus. O salmista também fala, prefiro estar debaixo da correção do meu pai do que em lugar de festa. Porque Deus corrige a quem ama. E ele não desiste de te corrigir, irmão. Deus te abençoe nessa manhã, nessa sexta-feira, né? Deus abençoe quem está na montanha, que Deus renove as suas forças, que Deus dê revelação, que Deus dê direção, né? Que Deus dê palavras de intercessão. E os outros que estão em suas casas, tem esse momento como purificador de prata. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, amém, amém. Meu irmão, se essa palavra faz sentido para você, dá um amém aí. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Meu amigo, ainda com o teu microfone aí aberto, faz essa declaração. Eu sou um purificador de prata. Eu sou um Pode falar. purificador Eu de sou prata. Purificador de Eu prata. sou um purificador de prata. Purificador de prata. Meu irmão, que a gente possa olhar para essa prata e refletir a imagem de Cristo em nós, tirando as escórias que nós carregamos. Meu Deus, pastor, que palavra cirúrgica, né? Que palavra que trata a alma do homem, né? Que nos faz refletir daquilo que nós estamos impedindo de ver a imagem de Cristo em nós. Quando olharmos para essa prata e refletirmos a imagem dele em nós. Meu irmão, essa palavra toque teu coração. Toque teu coração com muita força. E você não se permita mais estar nesse estado de uma prata não purificada. De um homem que não se sujeita à correção do pai. Um homem que tem sido reprovado pelas provas que Deus tem colocado à sua frente. Meu irmão, Deus todo dia coloca cenários assim perfeitos diante de nós para que sejamos aprovados por Ele. Ele é um pai de amor, Ele é um pai de cuidado, Ele é um pai de zelo, Ele não quer nos reprovar. Ele não quer nos colocar para o final da fila. Quantas vezes nós falamos aqui no Homem 365, mas Ele quer nos levar, nos premiar, levar para um pódio, porque fomos aprovados diante da prova do Pai. Nós possamos internalizar essa mensagem do pastor Eliseu hoje. Pastor, muito obrigado pela sua palavra cirúrgica, muito obrigado pelo seu carinho de estar aqui conosco, de trazer uma palavra
ela entrou como espada. Eu não sei, meu irmão, se no teu coração foi assim, mas ela entra como espada no meu coração, ao ponto de dividir medula e osso, carne e unha, espírito e carne. Que você possa ser um purificador de prata, meu irmão, que eu possa ser um purificador de prata. Eu possa refletir a imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Eliseu, muitíssimo obrigado. Muitíssimo a prova. Além de se permitir ser refinado pelo calor ideal, meu irmão, não negligencie a prova de Deus. Não questiona a prova de Deus. Não murmura diante do que Deus... Não murmura diante do que Deus está querendo tratar na tua vida. A questão nunca vai ser sobre o outro. É como você recebe o que estão fazendo com você. O caos que estabelece diante de ti, a resposta que tu vai dar, é o caráter que tu vai refletir em Cristo. Que você possa ser purificado. Eu só estou trazendo a reflexão das palavras-chave que o pastor lançou, porque essa palavra ela não cabe nenhum acréscimo, mas são só as palavras-chave da ministração de hoje. É uma palavra que nos traz reflexão, é uma palavra que nos leva para um outro patamar, é uma palavra que nos move a querer conquistar o nosso ser interior, que tem corrompido a nossa imagem de Cristo. Eu me emociono em falar para vocês, meus irmãos, porque eu choro não pela ainda o que eu tenho que tratar, mas pelas impurezas que eu já consegui tirar da minha vida. Nós temos que aprender a ter um coração, celebrar o que Deus já nos provou, que nós fomos aprovados. E não simplesmente carregar dores dentro de nós, mas aprendermos a celebrar o que Deus já tem nos tratado e sermos vigilantes naquilo que Ele ainda quer tratar dentro dos nossos corações. Glória a Deus. Você possa carregar essa metáfora. Eu sou um purificador de prata. Eu sou um purificador de prata, Paulo. Eu sou um purificador de prata, Daniel, Igor, Josamir, Fernando Falcão. Eu sou um purificador de prata. São vão dar 6h30. Oficialmente aqui a gente encerra a nossa sala. Mas se você tiver que levar o filho para a escola e para o trabalho, fica muito à vontade em nos deixar. Mas ficamos agora mais um tempo para ouvir alguns comentários. Nós batizamos do horário da resenha. Paulo levantou a mão, Paulo Figueiredo. Bom dia, pastor Eliseu, que palavra, viu? Tremenda aí. E Bom ele dia. falando aqui, né, do refinador de prata, né? Que sabe o processo quando termina, quando ele vê a face dele lá na prata, né? E assim, Deus também que nos purifica, né? Quando ele vê a face dele em nós, né? E realmente eu comecei a analisar aqui, existem pessoas que você olha, né? E você vê Cristo naquela pessoa, né? A conduta que ela tem, né? A idoneidade, né? O caráter. E assim, eu fui, né, refinado, né? Cada dia, se você não é refinado, eu sou refinado aqui no Homens 365. É por isso que todas as manhãs eu estou aqui buscando, né, esse refinamento. Eu acho que através dos cursos também, né? O EIFOL realmente também. Eu participei lá do EIFOL, lá em Curitiba, né? Lá na Almirante Tamandaré, lá na base.
E realmente para mim foi um momento assim histórico, assim, passar 15 dias ele na base, né, ouvindo todo dia a palavra, vindo ali com o Cote, né, o pastor Eliseu, o pastor Davi. Então assim foi muito edificante, né, assim na minha caminhada, né? O Fernando na época também estava comigo, o Fernando Falcão, e foi um momento assim que realmente fez diferença na minha vida, sabe? Né, tanto o EIFOL como o curso de hombridade, né, que já está caminhando há 3 anos e meio, né, com esse grupo, são 10 homens juntos, todo semestre nós estamos lá, passando 13 semanas juntos, discutindo a palavra, se fortalecendo um com o outro. E assim, hoje a igreja também está oferecendo, né, o EIFOL aqui, né, que é quem não pode ir lá para Curitiba, mas a igreja também oferece o EIFOL aqui, né, em Fortaleza. Assim, está com as inscrições, vai começar agora no final de fevereiro. E era só isso mesmo, para dizer que realmente essa palavra, assim, cada dia mais eu me sinto purificado, né? Amém. Amém, meu irmão. Meu irmão, se você não conhece EIFOL, pesquisa aí na internet, EIFOL. EIFOL videoaula praticamente em todo o Brasil, mas fazer EIFOL na base de Almirante Tamandaré há algo diferente. É sobrenatural. Há algo diferente. Você usou a palavra mágica. Foi esse lugar que me tratou meu orgulho. Foi esse lugar que eu fui refinado, que eu fui para o fogo. O pastor Eliseu foi uma das pessoas que foi usado por Deus para me refinar. Honro a vida dele. Gratidão, pastor, por estar aí diante desse trabalho que trata os corações de homens da nossa nação, trata os corações de esposas, de mulheres da nossa nação. A EIFOL, para mim, é o local da minha cura, o local onde a minha vida ela saiu da esterilidade para a fertilidade, Literal. saiu da fertilidade para prosperidade e da prosperidade para o meu milagre diário. Pois que o meu caráter foi refinado aí por conta dessa ferramenta da EIFOL. Papai do Céu já nos presenteou com nossa filha, a Sara, depois de 10 anos de espera. Depois de 10 anos de espera. Papai só me presenteou depois que o meu caráter foi tratado. E foi lá na base de Almirante Tamandaré. Glória a Deus. Onde Deus usou esses homens que ali estão para me ajudar. Não foi fácil, meus amigos. Não é fácil passar pelo fogo refinador. Não é fácil passar pelo fogo refinador. Ninguém quer. De sã consciência, ninguém quer, porque dói. Eu costumo dizer que a cirurgia da parte de caráter, da parte emocional, ela não tem anestesia. Ou você permite a espada entrar, meu irmão, em você, para arrancar esse tumor, então você vai estar morrendo aos poucos. E essa ferramenta da EIFOL, meu irmão, é algo transformador que muda o caráter do homem, transforma a vida do homem. Se dê essa... Perdão, pastor. Não mudou só a sua vida, Juvencio. Como eu me apresentei, faz 11 anos que eu moro aqui na base de Almirante Tamandaré, porque a EIFOL mudou paradigmas na minha vida. Não só na sua, na minha. Né? Numa outra oportunidade eu falo do meu processo também. Né? Deus quer te provar a sua intencionalidade. Né? Como provou do Juvencio, também provou a minha, o Paulo disse, o Fernando também já esteve aqui. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas eu creio que mais alguns já vieram para cá. Né? Esse é o processo, gente. Esse é o processo. Uma coisa engraçada que me veio agora, né? Um dos reis de Israel mais louvado, que foi Davi, né? Se você for estudar e pesquisar
quando Deus falou, eu estou em busca de um coração segundo o meu coração, quando ele rejeitou Saul, Davi ainda não era nascido. Uau. Quando Deus rejeitou Davi, Davi foi totalmente um projeto de Deus para a humanidade, primeiramente para os hebreus, né? Quando Deus mandou Samuel falar para Saul que o reino dele já tinha passado, Davi não tinha nascido. Então, meu irmão, tenha uma coisa em mente, o seu nascimento foi planejado, bem planejado. Então, se submeta aos processos. A vida é um processo. Crescer dói. Quem tem filho pequeno sabe. Às vezes o filho começa a reclamar de dores, aí se corre no médico, o médico fala, não, isso é normal, ele está crescendo. Então, entenda que Davi foi chamado antes do ventre. Você foi chamado antes do ventre. Eu fui chamado antes do ventre. Foi manifesto a mim aos 13 anos de idade, mas eu fui chamado no ventre. Né? Naquela pregação que eu fiz lá no Eusébio, eu falei um pouquinho disso. Não sei quem estava lá, pôde acompanhar, e se for relembrar, vai entender o que eu estou falando. Você não é um erro, meu irmão. Deus te abençoe. Eu preciso ir, que eu tenho algumas obrigações. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus permitir. Sei que Ele permite. Obrigado, Deus abençoe. pastor. Te amo, meu irmão. Deus te Pastor Eliseu abençoe. vai... Amém, Obrigadão. pastor. Deus Pastor Eliseu, tu abençoe, vai estar pastor aqui em Eliseu. fevereiro? Já saiu, não foi? Vai estar aqui em fevereiro, pastor? Esse mês? Ele está chegando aqui, ele está vindo. Ah, joia. Deus abençoe. Ele está chegando. Daniel, levantou a mão, Daniel. Oi. Pode falar, irmão Daniel. Oi, Daniel. Tá sem microfone, Daniel. Pronto, liguei. Vocês estão me ouvindo? Perdão. Sim. Rapaz, de ontem para cá, assim, foi uma gangorra de emoções. Eu me preparei para subir o top 307, eu fiz toda a consagração. Mas aí, ontem, na hora do 365, o Espírito Santo disse para mim, você não vai subir. Eu disse, Uau. amém. Eu tinha uns 20... Antes da consagração, eu fiz um propósito com o papai, dizendo, eu só vou subir se eu for uma nova pessoa na minha vida financeira. Eu sou casado há vou fazer 24 anos de casado com a Valesca. Eu tenho filhos de 22 anos e eu sempre fui responsável nessa questão financeira. Eu disse, eu só vou subir a montanha se eu conseguir matricular minha filha na faculdade e a minha filha no colégio. E eu não consegui, mas eu fui até a faculdade para ir lá fazer a matrícula dela. Não deu, a coisa não andou. E desde que meus filhos começaram a estudar, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. E a minha esposa já chateada, não aguentava mais. E eu conheço ela 25 anos, dia 12 agora de fevereiro, foi o dia que eu conheci ela. Vão fazer 25 anos. E eu nunca tinha aberto mão da minha vontade, de nada, por ela ou pela minha família. Eu confesso, eu estou confessando para vocês. Uau. E ontem, na hora que eu tomei a decisão, ela falou, na noite anterior, ela disse, amor, você quem sabe, eu te abençoo, se você quiser ir, eu te abençoo, pode ir. O Salles falou comigo à noite, meu líder, que eu amo, meu pastor é maravilhoso, assim, privilégio que eu estou tendo de caminhar com ele.
E aí, de manhã, o Espírito Santo falou, você não vai. E eu tudo pronto, eu pedi emprestado o equipamento para o Fernandinho, sabe? Comprei algumas coisas que precisavam, mas pela primeira vez eu cumpri a minha palavra. Amém. Não foi fácil, confesso. Uau. Eu queria... Ontem eu fui até lá. Eu estava ontem recepcionando os senderistas. Eu fiquei lá com todo mundo. Mas eu não quero mais. Eu não sou mais um responsável. Minha esposa daqui atrás. Ontem eu abraço do meu filho pela minha decisão de não ir. De manhã, quando eu comuniquei a eles, estava meio brigado com meu filho. E a minha esposa perguntou o que ela achava para eles. Os três, o Tito, a Tiffany e a Thalita, disseram que viam minha mudança. O meu filho mais velho disse que não queria opinar. Quando eu falei que eu não ria, que o Espírito Santo tinha falado para ele, mudou o semblante dele. Eu dei um abraço nele que fazia tempo que eu não conseguia abraçar. E assim, meus irmãos, essa palavra do pastor Eliseu entrou no meu coração. E hoje eu tenho certeza absoluta e daqui para frente eu vou ser, sim, esse purificador de prata. Que as pessoas vão olhar para mim e vão ver o Senhor, não só da boca para fora. Não só da boca para fora. Eu conversei com vários líderes. Eu peço perdão por estar tanto tempo, mas eu conversei ontem com vários líderes. E todos eles disseram sim. Eu não falei qual era o problema. Eu disse só que o Espírito Santo tinha me falado para não ir. E todos eles, sem exceção, me disseram o seguinte: parabéns pela sua decisão. E eu digo, por isso que eu amo esse movimento legendário. E eu digo para vocês que ainda não foram, não subiram a montanha. É real. E o Espírito Santo falou para mim que a minha montanha é a minha família. Que essa montanha eu não ia subir fisicamente aí, mas eu ia estar intercedendo daqui de casa, como eu fiz hoje, a hora que eu acordei pela manhã. Sabe, na hora que deu 5 horas, eu comecei a interceder por tudo que vai acontecer no dia. E eu digo para vocês, meus irmãos, eu estava aqui relutando, minha carne dizendo, não fala, para que você vai se expor? E eu digo, eu não tenho reservas mais. Eu sou um legendário. Meu nome é Daniel. Sou legendário 154490. E eu sei que eu vou viver uma vida que vai ser contada para gerações. Ei, Daniel, você é um filho amado de Deus que reflete a imagem dele. Amém. Você não é um legendário. Você é um filho amado de Deus. Amém. Que reflete a imagem Amém. dele como a Você é um prata filho purificada. amado de Deus. É isso aí, meu irmão. Obrigado. Você é um Parabéns, filho amado de meu irmão. Deus. Obrigado. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe grandemente, grandemente, grandemente. Meus amigos, eu vou ter que deixá-los. A montanha que me aguarda, são quase 300 homens. Está aqui subindo essa montanha. E hoje é o segundo dia, é o nosso D2, né? Eu me ausentei aqui para a gente estar aqui no Homens 365. Beijão no teu coração.
Nos vemos amanhã, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém.